Os elétrons se dispõem de acordo com níveis energéticos, não contínuos, definíveis como a região do átomo onde ocorre a maior probabilidade de existir uma carga elétrica negativa. Orbital vem a ser a região em torno do núcleo na qual existe a máxima probabilidade de encontrar o elétron. Posto isto, este não estará numa órbita delimitada, mas, dentro de uma área relativamente ampla, num ponto apenas provável. Um orbital só poderá ter um ou dois elétrons. Podemos compará-lo a uma rota de navios, ou seja, um lugar no oceano onde navios podem ser encontrados. Se não há navios na rota, só veremos o espaço vazio que não se distingue do resto. Apesar destas novas concepções, a teoria de Rutherford e Bohr continua sendo a fundamental e as elaborações acima explanadas dela derivaram como aspectos subsidiários. Estas vieram apenas completá-la em certos pontos onde ela era insuficiente. Concluímos, do supraexposto, que a solidez se evaporou e que a matéria se tornou tão fantástica como qualquer coisa que se manifeste numa sessão espírita. Assim se expressa, muito ao nosso gosto, Bertrand Russell, matemático e físico, além de filósofo embora querendo fazer graça. Magnetismo e conceitos conexos. Os vocábulos magnetismo e fluidos são de amplíssimo emprego na linguagem espírita. A todo momento deparamos com eles. Todavia, parece haver certa imprecisão em tal uso, embora estabelecido e dignificado pela tradição. Vejamos alguns paradigmas para suscitar e equacionar a questão, tomando trechos de autores terrenos e espirituais ao acaso na literatura pertinente. O fluido vital ou, como queirais, o magnetismo humano, é forma de energia derivada da energia universal. Pode curar se for dirigido pela mente aos pontos desejados. Se a provisão de fluidos diminuir, o indivíduo enfraquece-se. Nesta citação, o autor espiritual identifica três entidades: fluido vital, magnetismo humano e energia universal, isto é, considera fluido, magnetismo e energia como um único e mesmo elemento. O passe magnético é dado pelo próprio magnetizador, enquanto o passe espírita é dado pelo espírito através do médium, embora haja combinação de fluidos do médium e do espírito. Aqui, magnetismo e fluido são igualmente identificados. Também neste lanço, de outro espírito escrevente, existe um fluido invisível para os nossos olhos, que se denomina de força magnética. Ainda nos seguintes excertos ocorre a mesma sinonímia. Dr. Mesmer descobriu um fluido. Lá se estuda e pratica o magnetismo, que é o nome do fluido. E atraiu para si um tipo de fluido em completa obediência à sua vontade. Esse magnetismo dança em sua aura e mistura-se com certa massa leitosa que se desprendia de seu corpo, circundando novamente a atmosfera espiritual do professor Pantaleão. Em suma, fluido e magnetismo, no pensamento dos espíritas em geral, são tidos como sinônimos, sendo usados indiferentemente um pelo outro. André Luiz não se afasta do rumo acima consignado. Usa expressões como irradiações magnéticas, passes magnéticos, fluido magnético, recursos fluídicos, energia magnética e magnetizador espiritual. Mas existe quem declare que o fluido tem ação magnética, distinguindo causa e efeito. Consultemos, em definitivo, a conceituação de um conhecido especialista kardeciano, W. de Toledo Passes e Curas Espirituais, ed. Pensamento, SP, 1953, cuja obra é prefaciada por Emmanuel S. Vale. Toledo faz notar que todos os corpos naturais, incluindo minerais e vegetais, possuem em torno de si um halo fluídico, ou aura, luminoso e diversamente colorido à visão de certos videntes, que é uma emanação da matéria rarefeita peculiar do perispírito dos seres vivos. De início, mencionamos este fato ao tratar do efeito Kirlian. Assim, por exemplo, o ímã também emite aura fluídica.
Vimos que a máquina de Kirlian permite obter fotos coloridas da irradiação áurica de plantas e animais. Divide, com Kardec, os passes em 1. Magnéticos, dados pelo médium, fornecendo somente os seus próprios fluidos. 2. Espirituais, dados pelos espíritos passistas com elementos do médium, dos seus próprios fluidos ou de seus auxiliares e também de plantas medicinais. 3. Mediúnicos, dados por incorporação do médium. Toledo, portanto, consagra a identificação de magnetismo e fluido. Convém acentuar que semelhante identificação vem de longe e sustenta-se em razões históricas. Franz Mesmer descobriu e desenvolveu, no curso do século XVIII, a força operante nas curas promovidas pela imposição das mãos, denominando-a magnetismo animal e declarando que se desprende das mãos um fluido dotado do poder de curar. Sob o nome de magnetismo, ou magnetismo curativo, essa prática terapêutica progrediu enormemente depois de Mesmer, antecipando-se ao espiritismo, que a englobou como um dos aspectos da ação do espírito humano e ultrapassou de muito. O mesmerismo é, de fato, um dos vários grupos de fenômenos que a doutrina espírita explica e ensina a empregar de maneira mais produtiva em benefício do atarantado ser humano. Kardec e Delany parecem distinguir as duas coisas. O primeiro chama a ação magnética produzida pelo próprio fluido do magnetizador de magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano, a gênese. O segundo diz: os fatos do sonambulismo provocado pelas práticas magnéticas são devidos à ação do fluido nervoso do magnetizador, dirigido por sua vontade. Magnetismo. O magnetismo não é uma forma de energia, na acepção usual desta palavra. É uma condição especial gerada no espaço que circunda o ímã ou a corrente elétrica, traduzindo-se por diversos efeitos característicos, entre os quais o de atrair certos metais, como o ferro, o cobalto e o níquel, e a magnetita, um mineral composto de oxigênio e ferro. As substâncias atraídas são chamadas corpos magnéticos ou ferromagnéticos. Ele não pode ser conduzido, como a eletricidade e o calor, por exemplo, mas é possível transmitir a propriedade de um corpo magnético para outro, e a imantação ou magnetização. Assim, se um pedaço de ferro ou aço for friccionado várias vezes com um ímã, tornar-se-á um ímã também, ou seja, adquirirá propriedades magnéticas. Ímã ou magneto é um corpo que goza da propriedade de atrair as substâncias magnéticas. A magnetita é um ímã natural, pois se trata de rocha, ou melhor, minério de ferro, os demais são artificiais. Quebrado em 1000 pedaços que seja um ímã, cada um deles funcionará sempre como um magneto completo, o que demonstra que o magnetismo não depende de nenhuma parte especial. Dá-se o nome de campo magnético ao espaço situado em torno do ímã, no qual se verifica a ação atrativa. Esse magnetismo, próprio de corpos inorgânicos, denomina-se mineral ou ferromagnetismo. O globo terrestre atua como um grande ímã e daí deriva o geomagnetismo. Sabemos que a agulha da bússola, que é um magneto, orienta-se segundo os polos geográficos, norte e sul, da Terra. Um fio percorrido por uma corrente elétrica produz, em torno, um típico campo magnético, cujas propriedades são as mesmas do anterior. É o eletromagnetismo. O solenoide é um aparelho simples que consiste de um fio enrolado em hélice, cujas voltas ficam separadas umas das outras, e cuja extremidade final regressa ao ponto de partida pelo centro do cilindro. Quando se liga a corrente, o espaço confinado em cada espira passa a ser um campo magnético, mas este é anulado, sucessivamente, pela espira subsequente, de modo que só há ação magnética na última volta de cada extremidade. Assim, como nos ímãs, temos dois polos, norte e sul. O solenoide, simples fio elétrico enrolado de certa maneira, atua como um verdadeiro magneto quando atravessado pela eletricidade, atrai e repele os ímãs conforme o polo aproximado,
Uma barra de ferro colocada no seu interior passa logo a funcionar como ímã enquanto a corrente circula, etc. A magnetita é o ímã natural. Ela imanta o ferro, aço, níquel, etc., e gera outros ímãs. A corrente elétrica, nos solenoides, origina os eletroímãs. Tudo é a mesma coisa, diferindo somente o processo de obtenção. O que já há bastante tempo a física demonstrou é que o magnetismo é uma propriedade ou condição do espaço existente em torno dos ímãs, naturais, magnetita, ou artificiais, ferro, aço, etc., como vimos acima, e da corrente elétrica, tal se acha dito pouco atrás. Nesse espaço, os chamados corpos magnéticos têm um comportamento que os demais não exibem com evidência, são atraídos. Verificou-se recentemente, no entanto, que todas as substâncias possuem propriedades magnéticas, apenas pouco ou nada aparentes. Sabemos que a corrente elétrica é constituída de cargas elétricas em movimento. Já em 1820, o célebre físico Ampère sugerira que os fenômenos magnéticos se devem a ações entre correntes elétricas. As pesquisas modernas confirmaram tal ponto de vista. Tem-se como certo que o magnetismo se origina da ação de forças entre cargas em movimento, isto é, as cargas elétricas que se deslocam exercem, umas sobre as outras, forças magnéticas. Uma carga elétrica em movimento, solenoide, gera, no espaço circundante um campo magnético. Por sua vez, o deslocamento de um ímã pode produzir eletricidade. Ficam, assim, patentes as estreitas relações de origem entre a eletricidade, energia, e o magnetismo, modificação da natureza do espaço em torno dos corpos. Os corpos ferromagnéticos e os eletrizados apresentam campos magnéticos potentes, de ação visível, mas qualquer espécie de matéria revela a mesma propriedade ainda que inaparentemente. E a teoria, que acentua a constituição elétrica da matéria, permite compreender logo por quê. Todos os corpos existentes na Terra compõem-se de átomos, os quais encerram sempre prótons, nêutrons e elétrons, os dois primeiros formando os núcleos. Sabemos que os elétrons, além do movimento de rotação sobre o próprio eixo, giram velocissimamente ao redor dos núcleos, dispondo-se em camadas concêntricas. Estamos ainda certos de que se acham carregados de eletricidade negativa. Os elétrons, por consequência, são cargas elétricas em movimento, conforme exposição feita anteriormente. Aprendemos, ao demais, que toda carga elétrica em movimento gera um campo magnético em torno. Consequentemente, cada átomo, com seus elétrons eletrizados imóveis, representa pequenino eletroímã com um campo magnético minúsculo. A matéria, constituída de miríades de átomos, é, portanto, uma reunião de minutíssimos campos magnéticos. Em estado normal, as correntes eletrônicas da matéria anulam mutuamente os efeitos magnéticos e ela parece inerte perante um ímã ou um solenoide. A prova de que o magnetismo é uma propriedade da matéria em geral encontramos nas ligas de Euclid e outras. Estas são misturas de diversos elementos metálicos não magnéticos, mas que, reunidos em um corpo em proporções determinadas, adquirem aquela característica e passam a ser movidos pelos magnetos, podendo ser imantados e tornar-se genuínos ímãs. Se insistimos, e com isso enfeiamos a exposição, dando mais valor à essência do que à forma, ao espírito do que à letra, é que se faz absolutamente necessário acentuar que a ciência atual dominou perfeitamente estes dois conhecimentos fundamentais à compreensão dos aspectos espirituais do magnetismo. 1. Que o magnetismo é uma condição espacial oriunda da proximidade de energia em movimento. 2. Que toda e qualquer classe de matéria possui propriedades magnéticas, pois estas residem no próprio átomo. De semelhantes conclusões derivam a terceira, verdadeiro corolário. 3. O corpo humano,
composto de átomos e encerrando energia, e o perispírito, irradiando os fluidos, constituem campos magnéticos, evidentemente. Significativamente, dizia Kardec, guiado pelo seu profundo discernimento, que o perispírito participa, ao mesmo tempo, da eletricidade da matéria. Podemos, desde logo, adiantar que o chamado magnetismo animal ou mesmerismo, é um conceito inadequado, embora razoável outrora. Aquela denominação aplica-se a uma transfusão de energia de um homem para outro e, notou o Augusto Crookes, nada tem a ver com o magnetismo, compreende-se agora. Mas, acabamos de afirmar que o corpo humano é um campo magnético e, consequentemente, urge distinguir as duas propriedades. O magnetismo animal, no sentido usual, consiste na transferência de fluidos humanos, tanto que os sonâmbulos clarividentes veem as radiações escapando das mãos do magnetizador. Tal expressão deve ser substituída por transfusão ou infusão energética, fluídica, passe, ou melhor, mesmerismo. O verdadeiro magnetismo animal, que chamaremos de biomagnetismo, é uma condição da aura, irradiação perispirítica para fora dos limites do corpo, gerada pela proximidade de um corpo carregado de energia de fluidos, análogo ao magnetismo mineral. O outro é forma de energia, é fluido oriundo do perispírito. Se o magnetizador despende energia e se o magnetismo é uma modificação do espaço compreendido nas imediações de um circuito elétrico, então não há analogia entre o magnetismo animal, forma de energia, e o magnetismo mineral ou comum. Simples questão de palavras que convém repor nos seus devidos lugares. Fluidos. É mister fixar o que deve entender-se por semelhante vocábulo no sentido espírita, a fim de clarear o importante assunto. Lembremos que, na linguagem usual, fluido é a designação genérica de qualquer líquido ou gás. Para tanto, vamos buscar novamente apoio na física, verificando os efeitos da descarga elétrica no interior dos gases rarefeitos. Quando aproximamos as pontas de dois fios, vemos saltar entre elas a centelha ou faísca elétrica. É acidente vulgar nos lares. Se fizermos isso mesmo dentro de um frasco de vidro hermeticamente fechado e no qual o ar é cada vez mais rarefeito, observaremos variados fenômenos luminosos. Tais frascos recebem dois fios elétricos, negativo e positivo, um de cada lado. À medida que o ar for extraído, com auxílio da máquina pneumática, a centelha muda de aspecto e torna-se mais brilhante. Se levarmos o vácuo até o extremo possível, desaparece toda a luminosidade, pois a descarga elétrica não se processa em tal condição, mas surgem os raios catódicos, feixes de elétrons livres, que apenas geram uma luz esverdeada na parede de vidro sobre a qual incidem. O frasco utilizado na experiência chamou-se de ampola de Crookes, seu descobridor, e hoje constitui o tubo de imagem da televisão e a ampola dos aparelhos de raios-x. O que desejamos ressaltar é a mudança das propriedades da matéria, ar, segundo o grau de rarefação ou sutilização e em contato com uma forma de energia. Damos o nome de fluido aos estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás Delane. Segue-se daí que a matéria que promana do perispírito, submetida à vontade, é um fluido. Nota-se haver grande analogia com a matéria rarefeita, permitindo mentalizar a ação fluídica. Os fluidos são matéria de constituição diferente da nossa, participando, em elevado grau, da natureza energética. Assim, são como radiações, orientadas pela vontade. A matéria, passando do estado sólido ao líquido e deste ao gasoso, perde grande número de suas propriedades sensíveis, a ponto de tornar-se amorfa, invisível, etc. Do estado gasoso ao rarefeito, muda o comportamento frente à eletricidade, fato indicativo de que o grau de agregação é importante. Os fluidos são uma condição mais avançada, correspondendo verdadeiramente ao quarto estado da matéria, um estado radiante,
verificado nos citados tubos de Crookes, formado pelo fluido universal ou matéria cósmica primitiva, origem de todos os corpos. Tal analogia não é aparente, forçada. O princípio de unidade constitucional da matéria e da energia, de que já tratamos antes, revela que existe uma primitiva matéria dando origem às demais por evolução, isto é, progressiva complicação das órbitas eletrônicas, e que matéria e energia guardam recíprocas relações de origem. Veja evolução física e química. Isto é fundamental. Com efeito, todos os átomos, 92 espécies naturais, têm a mesma composição íntima, formados que são sempre das mesmas partículas elementares. A matéria gera a energia e vice-versa. Os fluidos, portanto, no fundo, têm a mesma constituição que a matéria e a energia, variando a disposição, forma e quantidade da substância fundamental e vibrando noutra frequência, donde, no futuro, virem a ser individualizados pelo seu comprimento de onda, sem dúvida. A substância de Haeckel, ao elemento primitivo dos cientistas, ao protíleo de Crookes, etc., os espíritos chamaram de fluido universal, matéria cósmica primitiva, etc. De 1960 em diante, a existência dos fluidos tornou-se materialmente manifesta, sobretudo após o intenso labor experimental levado a cabo na Rússia e na Tchecoslováquia, embora desde há muito eles tivessem sido apontados e descritos por alguns pesquisadores e numerosos videntes. Agora, prova-se sua existência cientificamente, seja mediante a citada fotografia kirliana, seja através dos efeitos que determinam. Confirmam-se as antigas descobertas de Mesmer sobre o magnetismo animal e de Reichenbach sobre a força ódica, numa palavra, acerca dos fluidos ou emanações energéticas do corpo espiritual. Em 1920, o engenheiro Gelachowski afirmava que todos os seres vivos emitem radiações e que as células são algo como radiadores eletromagnéticos, capazes de emitir e receber ondas de alta frequência vibratória. O professor Otto Hahn, bacteriologista da Universidade de Cornell, publicou um livro intitulado A Radiação Invisível dos Organismos. Por volta de 1930, o professor A.G. Gurvitch, fisiólogo russo, tornou-se conhecido pelo que chamou de radiação mitogenética. Dizia, todas as células vivas produzem uma radiação invisível. A experiência fundamental de Gurvitch consistiu em tomar uma raiz nova de cebola, colocá-la dentro de um tubo de vidro e apontá-la para um ponto de outra raiz, também situada no interior de um tubo de vidro. 3 horas depois, ao microscópio, contou o número de células da área exposta à ponta de raiz e verificou haver aí 25% a mais de células do que no restante. Logo, alguma coisa deslocou-se de uma raiz para outra e estimulou a divisão celular, donde a expressão raios mitogenéticos. A levedura, assim tratada, revelou uma brotação 30% ampliada em suas células. A raiz irradia alguma sorte de energia que influencia os tecidos vivos, o que se observou suceder igualmente com tecidos animais, sangue, músculos, óleos, etc. Os seres humanos e todos os seres vivos estão cheios de uma espécie de energia até recentemente desconhecida da ciência ocidental, esclarecem Ostrander e Schroeder, 1974. A semelhante bioenergia os cientistas tchecos denominam energia psicotrônica, que, afinal, vem corresponder ao velho prana dos hindus, força ódica de Reichenbach, magnetismo animal de Mesmer e, naturalmente, ao modesto fluido dos espíritas. Os cientistas soviéticos, que em número apreciável atacam experimentalmente o seu conhecimento, designa-mina mediante a expressão energia bioplasmática, tendo-a como emanação do que classificam de corpo bioplasmático, ou perispírito, para nós. A expressão energia vital é inadequada para ela. Dizenton Piquinzibid, 1974, posto que os trabalhos de Gurvitch, Hahn,
Crille e os proponentes da eletrocultura sustentavam unanimemente as convicções anteriores de Galvani e Mesmer, de que todas as coisas vivas possuem propriedades elétricas ou magnéticas. Era estranho ninguém tivesse ainda sugerido que também à volta deles houvesse os mesmos campos eletromagnéticos já aceitos pelo mundo da física. Pois tal foi, exatamente, a audaciosa teoria proposta por dois professores da Universidade de Yale, um deles filósofo, F.S. Northrop, e o outro, como Galvani, médico e anatomista, H. Saxton Bull. De fato, as concepções de Mesmer e do supracitário Lakowski, a respeito do biomagnetismo, revitalizam-se por meio dessa doutrina, que considera a existência de um campo magnético em torno dos seres vivos. Avancemos um pouco mais, já agora no campo espiritual. Referindo-se a finíssimas fibras do perispírito, intensamente luminosas, as quais funcionam como modelos da forma física. Y. Pereira Recordações da Mediunidade, compara-as a baterias, acumuladores de vida intensa. Declara a sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas, esclarecendo que essa vida é constituída pelas várias modificações do magnetismo ultrassensível da eletricidade. E que cada uma de tais baterias, ou órgãos, armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano e acionando os diversos órgãos do corpo carnal. Vemos, nesse lance que descobrimos já pronto precedente, que a energia eletromagnética se situa no âmago do organismo espiritual, na sua própria essência, e que responde pelo funcionamento da réplica física. Segundo as esclarecedoras observações dessa competente médium e instrutora, a emanação fluídica, que gera um campo magnético correspondente, promana do íntimo do perispírito, da sua natureza mesmo. O supraexposto explica por que o pensamento humano revela possuir influência sobre o crescimento vegetal, fato que se tem demonstrado por diversas experiências convincentes. G. de Loire e esposa provaram que as plantas em crescimento se mostram sensíveis ao estado de espírito dos seus cultivadores. Dizem que para estimular o crescimento delas, basta abençoá-las, projetando energia mental sobre elas. O reverendo F. Loehr, em trabalhos bem conhecidos, no seu livro O Poder da Prece sobre as Plantas, demonstra que há 20% de aceleração do crescimento pela aplicação de forças mentais. Fez 150 pessoas orarem sobre 27.000 sementes obtendo notável incremento, o que vários outros investigadores confirmaram. A influenciação da divisão e do crescimento celulares pela mente humana decorre das respostas do corpo fluídico dos vegetais à nossa energia psíquica ou fluidos. Que se trata de fluidos e não da vontade, sentimentos e emoções, que a seu turno agem sobre aqueles. Prova-se pelas experiências de Bernard Grady, psiquiatra da Universidade McGill, de Montreal, Canadá. Mediante água fluidificada, obtida pelo contato de certas pessoas com garrafas cheias, Grady verificou a acentuação da germinação e do crescimento. Bastava aplicar tal água às sementes para que elas crescessem melhor do que as que recebiam água comum, sem influência humana. Mais importante ainda, se doentes mentais segurassem as garrafas, a água gerava efeito retardador sobre o crescimento vegetal. A propósito, a decantada influência tranquilizante de São Francisco de Assis sobre as aves e o famoso lobo de Gubbio, sempre encarada como lenda, assume, diante dos fatos assinalados, nova feição no que respeita à veracidade. É possível que um espírito tão elevado emitisse fluidos que, conformados pelo seu sublime amor, fossem capazes de acalmar e atrair seres inferiores, se as plantas respondem conforme vimos acima, porque os animais seriam insensíveis se também levam um corpo fluídico e denotam as mesmas características vitais básicas. E o que pensar da figueira que Jesus fez secar por força do seu pensamento? Ao ordenar-lhe tal, ele lançou sobre ela poderoso jato de fluidos desfavoráveis,
Consoante apreciamos anteriormente, nada mais lógico tem a árvore obedecido, pois, a água tratada por fluidos de um psicótico não entrava o crescimento vegetal. À medida que o intelecto avança em conhecimentos, cada vez mais tudo parece encadear-se na obra divina. E reforçados assim por meio das recentes informações científicas, acima exaradas, podemos prosseguir em a nossa exposição sobre magnetismo, fluidos e energia eletromagnética, sob um ponto de vista teórico unitário. O que se considera classicamente como magnetismo animal ou mesmerismo é a transmissão fluídica de um homem, magnetizador, para outro, com a finalidade de restabelecer o equilíbrio orgânico ou produzir sono magnético, sonambulismo provocado. Visto ser apenas uma categoria de fisioterapia, como a radioterapia, diatermia, etc., por serem os fluidos mera forma matério-energética, vamos pôr de lado a palavra magnetismo em tais casos. Transmissão ou transfusão fluídica será preferível, mas usaremos mesmerismo, curto e bem conhecido, e o honesto passe clássico no espiritismo. O biomagnetismo, ou genuíno magnetismo animal, corresponde ao conceito físico anteriormente exposto e mostra-se muito mais importante teoricamente do que a transfusão de fluidos, de grande valor prático. Percebemos aí mais uma confirmação do encadeamento das coisas na criação divina. As emanações dos seres vivos e a condição do espaço que os circunda são exatamente iguais às dos corpos inanimados. Foi amplamente demonstrado desde séculos que o espírito, encarnado ou desencarnado, irradia, em torno de si, uma atmosfera fluídica, é a aura, já citada, sendo constituída de matéria radiante, determina propriedades semelhantes às do magnetismo. Diremos, à vista disso, que o espírito, em quaisquer condições, representa um campo magnético. O apontado princípio de unidade completa-se assim: o imã, matéria, a eletricidade, energia, e os fluidos, matéria-energia ou matéria radiante, geram modificação especial no espaço existente à sua volta, cujas manifestações denominam-se fenômenos magnéticos. Naturalmente, não se vai pensar que o biomagnetismo desvia a agulha imantada, como faz o ferromagnetismo e o eletromagnetismo. Ele se exerce sobre os elementos de natureza espiritual, do mesmo modo que as duas outras modalidades dizem respeito a objetos de índole material e energética. Transpondo essas noções para o terreno concreto, diremos, primeiro, que a atração espiritual depende do magnetismo. Os espíritos aproximam-se em razão das características magnéticas da aura. É frequente que um espírito inconsciente do seu estado, e por isso com a vontade desorientada, adira à aura de uma pessoa, principalmente se esta for médium um pouco desenvolvido. É fenômeno puro e mecanicamente magnético, porquanto a atração, de ambas as partes, independe das vontades. Tudo se passa tal qual um imã atraindo um pedaço de ferro, grosseiramente comparando. É bem sabido que a matéria perispirítica é sensível ao estado moral do ser e, daí, em última análise, o biomagnetismo depender da elevação moral, no que concerne a apuração, como sucede com os magnetos, que não atuam sobre qualquer corpo. A atração da aura não se exerce cegamente sobre qualquer espírito, senão que, nos imperfeitos, acha-se na dependência da condição ética e, nos superiormente evolvidos, da vontade. Isto ficará mais claro na continuação. A encarnação depende fundamentalmente do biomagnetismo. Para começar, se o espírito recusar a recorporificação, poderá ser compelido a tanto sem que lhe toquem. Bastará o potencial magnético de um superior, posto em ação pela vontade, caso em que ele será levado sem saber como e sem nada a ver do processo em si. O embrião, desde cedo, atrai o espírito em causa e ambos se ligam por um cordão fluídico, que é uma extensão do perispírito. A força atrativa cresce progressivamente com o aumento do feto, não se levando em conta o magnetismo materno, também atuante.
compreende-se que cada vez mais se aproxima e fique perturbado o espírito encarnante. Na morte, enfraquecendo-se e degenerando os órgãos, diminui a energia vital e, consequentemente, perde potência o campo magnético, pelo que o espírito progressivamente se liberta do corpo, que o deixa, aos poucos, de atrair. Isto explica dois fatos da maior importância para o ser humano. 1. Que o corpo físico não morre em virtude da saída do espírito, mas este é que escapa com o falecimento daquele, Kardec, dependendo este do esgotamento da energia vital, o sustentáculo da matéria. 2. Que a morte lenta, com agonia, desagradável para os assistentes, é favorável ao espírito, que não sofre, a J. Davis, a não ser moralmente em proporção às suas culpas e ao apego à carne, e livra-se sem grandes abalos. Tal noção é fácil de deduzir das informações preciosas de André Luiz. O trespasse é súbito em extremo penoso porque o ser se perturba, sofre, Emmanuel, e não se liberta senão depois de conseguir superar a atração magnética ainda ativa, o que toma tempo bastante variável, segundo o grau de apego à matéria. Quanto mais elevado o espírito, tanto menos sujeito ao magnetismo orgânico. Delany compara a ação do corpo espiritual à de um campo magnético elétrico e assevera que o perispírito representa o papel de um eletroímã dotado de polos múltiplos, ao invés de dois, conforme se dá com os ímãs materiais que estudamos anteriormente. Por aí fica patente que a exposição precedente é mero desenvolvimento, permitido pelo gigantesco progresso científico moderno, de uma ideia que vem evoluindo aos poucos e que podemos agora considerar como definitivamente integrada na evidência experimental. Modo de ação dos remédios. Se abrirmos um tratado de terapêutica ou de farmacologia, com o fito de nos cientificarmos sobre o modo de ação dos medicamentos, em relação às moléstias, veremos que a maioria ignora a questão e que alguns declaram não haver explicação do mecanismo íntimo. É que os cientistas acham-se muito ocupados na pesca de fatos, na análise dos fenômenos. Uma importante aplicação do princípio de unidade e de estrutura elétrica da matéria, essas fertilíssimas revelações físicas, temos aí. Vamos examinar, primeiro, se uma série de efeitos idênticos admitem causas semelhantes e, depois, se é possível reduzir estas últimas a um princípio geral, assentado solidamente sobre aqueles dois conhecimentos modernos da física. Estamos cientes de que os raios X se originam da colisão de um feixe de elétrons, ou raios catódicos, com qualquer espécie de matéria, em geral, uma placa metálica. Desse choque resultam vibrações eletromagnéticas oriundas da matéria e destituídas de todo suporte físico. São as radiações de Röntgen. Tais vibrações existem, pelo menos em potencial, na matéria e libertam-se mediante a ação de elétrons, no caso dos raios X, ou durante a desintegração atômica, raios gama, de modo espontâneo. Reprisemos, raios X, provocados, e raios gama, espontâneos, são vibrações, ou ondas, eletromagnéticas, da mesma natureza, apenas diferentes quanto a comprimento de onda, mais curto nos segundos, e frequência vibratória, menor nos primeiros. Agora, estudemos a ação, sobre a pele humana, de algumas radiações e de certos produtos químicos, entre os quais se incluem os remédios. Radiações. Os raios X, quando aplicados em excesso na cutis, determinam a chamada radiodermite. Começa com eritema, avermelhamento, em seguida bolhas, vesículas e flictenas, finalmente mortificação dos tecidos, necrose, produzem também pigmentação. Os raios gama, que escapam continuamente do metal rádio, em nada se apartam desse esquema. Por isso, ambos são empregados na destruição de tecidos tumorais, benignos e malignos. A luz solar, cujos efeitos são devidos aos raios ultravioletas, de natureza idêntica aos raios X, nas mesmas condições,
dá origem a actinodermite ou queimadura solar, com fenômenos iguais aos anteriores. As queimaduras, tanto originadas pelo calor quanto por radiações caloríficas, filiam-se igualmente a tal grupo de lesões. De um modo geral, temos, num primeiro grau, vermelhidão, depois, bolhas, por fim, ulcerações com perda de tecidos. Consequências comuns são o excesso de pigmentação e a descamação epidérmica. Isto posto, é evidente que diversas radiações eletromagnéticas deixam os mesmos sinais na pele humana. Produtos químicos, numerosas drogas exercem semelhante ação. São os chamados revulsivos ou vesicatórios. Se aplicarmos, por exemplo, essência de mostarda sobre qualquer parte do corpo, veremos surgir tremenda irritação, extremamente dolorosa, não são menos as precedentes, acompanhada de eritema, bolhas e chegando necrose, e não falta pigmentação, mais tarde. Plantas como a favela e urtiga conduzem pelos glandulosos, cujo líquido, fortemente urente, determina a formação de eritema papuloso. O látex de não poucas espécies vegetais é cáustico e acarreta destruição tissular. Essa identidade funcional entre a energia e a matéria é demonstrativa. No exemplo escolhido, compostos químicos agem da mesma maneira que as vibrações eletromagnéticas, pelo que podemos supor tenham algo em comum responsável por tão parecidos efeitos. Visto que a matéria encerra a energia eletromagnética, espontaneamente libertada sob a forma de raios gama, esta deverá ser a força atuante em ambos os casos. Atingimos, posto isto, a conclusão de que a física moderna, esse monumento da inteligência encanada, dá razão ao conhecido químico Gautier, do século passado, e mais precisamente a André Luiz, quando este afirma categoricamente: todo remédio está saturado de energias eletromagnéticas em seu raio de ação. Pelo princípio de unidade, sabemos que todos os medicamentos apresentam a mesma composição íntima, partículas subatômicas. A ação sobre o organismo não pode, pois, depender da matéria em si, restando a energia conservada nos átomos sob forma elétrica e o magnetismo dela decorrente. O potencial eletromagnético, naturalmente, varia de droga para droga, consoante o número das várias partículas, o arranjo das mesmas, o estado de agregação, as diferentes combinações possíveis, a concentração, etc. Para ilustrar isso claramente, basta tomarmos o oxigênio e a água. Aquele é um gás vital que respiramos, mas se levar mais um átomo por molécula passa a ser o ozônio, gás impróprio à vida. A água é nos essencial, porém, se incluir outro átomo de oxigênio transforma-se em água oxigenada, líquido corrosivo. Vejam isto para reforçar: o gás carbônico, O2, é inofensivo produto da respiração de todos os seres vivos. Se, contudo, lhe retirarmos um átomo de oxigênio, passa a ser monóxido de carbono, Q, gás extremamente venenoso que se desprende dos motores à explosão e causador de acidentes letais por ser incolor e inodoro. As substâncias são sempre as mesmas, contudo variam enormemente as propriedades com pequenas alterações quantitativas. Além disso, a ação sobre o organismo é variável consoante uma multidão de fatores, a começar pela natureza individual, de onde dizer-se que não há propriamente doenças, mas doentes. Compreende-se, pois, que certas drogas sejam venenosas, outras calmantes, algumas excitantes, e assim por diante, segundo o potencial eletromagnético e a suscetibilidade pessoal. A importância desse conhecimento não para aí, veremos adiante. A analogia poderia ser levada mais longe, por exemplo, os raios-x, aplicados ao sistema simpático, atuam como analgésico, em dose fraca, excitam a atividade celular, tal qual numerosos medicamentos. É preferível passar a outro setor do mesmo campo de considerações. Vejamos a quase absoluta identidade funcional existente entre fluidos anestésicos,
tão bem evidenciada por Delany. É perfeitamente conhecida, e há muito tempo, a ação dos fluidos sobre o corpo humano. O mesmerizador, transfundindo sua energia, gera o chamado sono magnético, ou melhor, sono fluídico, igual ao sonambulismo. Em estado sonambúlico, o sujeito apresenta 3 categorias de fenômenos, muito próprias do estado em que se encontra. 1. Insensibilidade completa, a ponto de ser possível cortar-lhe qualquer parte do corpo ou dar-lhe amoníaco para respirar sem dano algum. 2. Clarividência. O sonâmbulo adquire esta faculdade em virtude da libertação do espírito durante o processo. 3. Ausência de recordação. Ao ser despertado, de nada se lembra de quanto foi feito, a ele ou em torno dele. As pessoas submetidas a narcose ou anestesia geral, éter, clorofórmio e, modernamente, gases anestésicos, sempre permanecem insensíveis e não se recordam de coisa alguma. Quanto à dupla vista, tem sido verificada nesse estado igualmente em alguns casos. Pelo que aí fica, é possível afirmar que ocorre, num e no outro, o desprendimento do espírito mediante ação sobre o sistema nervoso central. Os centros nervosos ficam inibidos e a alma livre, donde a clarividência. Podemos construir o mesmo raciocínio que é, em parte, análogo ao antecedente. Se produtos químicos e fluidos agem semelhantemente, é que possuem algo em comum. Não é a matéria, muito diversa em ambos, senão a energia que libertam, filiada à que estudamos há pouco. Vimos que radiações físicas, radiações espirituais e substâncias químicas exercem ações idênticas sobre a matéria organizada e que tais ações repousam em cima de uma só base, a energia ou vibração eletromagnética, presente em toda a matéria. Cada forma de aplicação tem a sua indicação peculiar e cumpre cortar ser-se todo e qualquer exagero ou exclusivismo. Os médicos só querem saber dos remédios, dos raios e do bisturi. Os magnetizadores afirmam que os seus passes curam tudo, o que é material e espiritualmente impossível. Para as moléstias cirúrgicas, bisturi; para os tumores, radiações; para as doenças curáveis ou de todo incuráveis, medicamentos. Para que o tratamento fluídico, humano ou espiritual, não seja desacreditado, urge utilizá-lo judiciosamente. Moléstias psíquicas encontram nele um excelente recurso. Indivíduos espiritualizados aproveitam-no, homens grosseiros, materializados, campeões na mesa e atletas no leito, mostram-se insensíveis ou pouco sensíveis aos fluidos e precisam de remédios, cuja ação é mais possante nesse nível. Também, note-se, os passes revelam-se inúteis se o receptor não se colocou numa condição íntima adequada mediante anuência e prece. Os espíritos tratam doenças do corpo e da alma e, se devemos louvar a boa intenção, não é lícito esquecer que o entusiasmo impede sejam examinados os fracassos. Esta questão merece muita ponderação, tanto por parte do agente, quanto por parte do sujeito. As anotações subsequentes objetivam alcançar um esclarecimento a respeito. A maior parte dos preparados farmacêuticos é ineficaz ou denota eficácia variável, infiel, sabem-no perfeitamente os médicos. Existem porque, tendo realmente ação sobre certos estados mórbidos, ela é apenas sintomática, restrita e, ou inconstante, sujeita a fatores difíceis de precisar e avaliar. Por isso, de 3 doentes com a mesma afecção, um cura-se, outro melhora e o terceiro pode até piorar. A julgar pelos anúncios e bulas, não há nenhuma dificuldade no tratamento das enfermidades que afligem tão severamente a humanidade. A realidade, no entretanto, é bem outra. Os remédios agem sobre o organismo, enquanto que as moléstias, se estão localizadas nele, têm sua causa no espírito, como regra geral. As doenças somente do corpo são facilmente curáveis, porquanto se devem às imperfeições da matéria e às contingências da circunstância. Por exemplo,
Arranca-se um dente e sobrevém um abscesso alveolar. Nada tem o espírito a ver com isso, é um acidente. Isto explica em parte os sucessos e os fracassos, igualmente comuns, da medicina. As doenças de certa gravidade, que surgem sem causa bem definida, devem ser consideradas como reflexos de desequilíbrios perispirituais e levam como finalidade o restabelecimento da normalidade do espírito, quando suportadas com ânimo adequado. Enfim, a distinção absoluta ainda não é para nós, mas podemos, por via de regra, fazê-la. Resta recorrer aos mentores espirituais, cujo conselho não falha se há sinceridade de propósito e boa intenção. Eles não poderão carregar a nossa cruz e só intervêm se o auxílio for útil espiritualmente. Se o paciente não estiver em condições de aproveitá-lo, pouco se lhe é permitido informar ou tratar. Devemos procurar as prescrições médicas para os males curáveis por semelhante processo. O tratamento pronto e eficaz para amígdalas cronicamente inflamadas é a extirpação. Quem tem de tratar a úlcera péptica é o gastroenterologista, a hipertensão é o cardiologista, etc. É inútil procurar os centros em tais casos e os espíritos devem encaminhar esses doentes ao médico. Teriam espíritos elevados como Pasteur, Jenner, Oswaldo Cruz, e outros, vindo à Terra por sua própria conta ou para alegar-nos meios de caminhar com os nossos próprios pés. Amigos queridos do espaço, espontaneamente, num caso conhecido do autor, indicaram uma operação para bem desenvolvida a úlcera duodenal. Em 15 dias a pessoa estava completamente curada, o que é fora do comum. Seria lógico gastasse ela meses, ou talvez anos, com pozinhos e cápsulas receitadas por espíritos desconhecidos. Quando indispensável é o progresso espiritual, eles sabem abrir caminho até nossa limitada capacidade para ajudar-nos. Confessemos que o receituário mediúnico não ultrapassa, salvo casos contados, o humano e, frequentemente, fica aquém deste. O tratamento espiritual destina-se às enfermidades da esfera mental ou psíquica e já é muito, pois aí a medicina fala em larga escala. Isso não quer dizer que os fluidos espirituais não atuem fisicamente. Vimos um passe dado por elevado espírito, especialista em terapêutica fluídica, através de excelente médium, abrir um abscesso dentário 2 horas depois e, noutra ocasião, fazer cessar as fortes dores da espondilose em 20 minutos. Perguntamos aos estimados confrades, nos centros quantos espíritos superiores, de identidade conhecida, especialistas em terapêutica fluídica, e quantos médiuns competentes prestam serviços? Meia dúzia. O que temos são irmãos iguais a nós, no espaço e na terra, dando de si com toda a boa vontade possível. Mas, não basta, temos observado, para os distúrbios da matéria, que pertencem ao campo médico, como regra geral. Além disso, não é raro o contrassenso de médiuns que, durante as sessões, receitam remédios ao público pedinte e depois vão eles próprios ao médico encanado tratarem de suas doenças pessoais. É o caso de perguntar-se, por que não cuidam de si mesmos? Serão suas doenças diferentes das demais? A medicina propriamente espírita possui terreno peculiar, as moléstias psíquicas ou mentais, principalmente quando envolvem perseguições espirituais, o que é vulgaríssimo. Aí aqueles espíritos iguais a nós, mas repletos de boa vontade, assistidos por entidades superiores, podem fazer o que não é possível aos esculápios terrenos, que desejam manter-se em voluntária ignorância a respeito. Daí esclarecer Inácio Ferreira, o conhecido psiquiatra espírita, o espiritismo só deve ser aplicado em casos especiais de psiconeuroses, afora, naturalmente, os casos de obsessão. Realmente, a perturbação ou neurose, forma de desequilíbrio em que o senso de realidade está intacto e a inteligência normal, constitui excelente campo de aplicação para as práticas espíritas porque aí o tratamento básico consiste na reeducação espiritual do paciente.
Os distúrbios orgânicos pertencem à medicina, como regra geral, dissemos. Regra geral, porque, evidentemente, os mentores espirituais sabem decidir judiciosamente quando intervir no plano material. É comum que os espíritos receitem preparados farmacêuticos e é igualmente frequente que o façam com menos maestria do que seria de esperar e de desejar. Explica-se por serem espíritos de homens do tipo médio, fossem, embora, médicos na Terra. Por outro lado, temos tido a oportunidade de ver que espíritos superiores não o fazem, mas tratam com pásseas e chás, ambos veiculando fluidos curativos. A senhora Desperance, famosa médium francesa, conta que o seu elevado guia agia do mesmo modo, sendo contra os remédios. Ferreira quase não os empregava no sanatório de Uberaba MG. Teoricamente, torna-se fácil compreender o motivo de tal diferença. Notamos anteriormente que a responsável pelo efeito medicamentoso das drogas e fluidos é a energia eletromagnética, essencialmente. Os fluidos do espírito agem do mesmo modo que os remédios. Os menos adiantados desconhecem tal questão, resolvida modernamente, e transvasam a sua boa vontade como sabem, propinando drogas. Os seres superiores, tendo adquirido o bem e a sabedoria, o amor e a ciência, conhecem como manejar, por meio da vontade, os seus fluidos perispirituais, e os do médium, a fim de obter o desejado potencial eletromagnético, idêntico ao do medicamento indicado no caso em que estiver atuando. Compreende-se que seja conhecimento científico acima das nossas possibilidades atuais, mas já em início de entendimento por intermédio da física e da biologia. Não esquecer que Jesus, Pedro e Paulo jamais usaram algo além dos fluidos emanados de suas mãos e poderosa cerebração, em suas curas instantâneas e completas. Para usar remédio é preferível buscar o médico terrícola, que dispõe de amplos recursos técnicos e medicamentosos, embora seja fácil apontar lacunas na sua atividade. O receituário envolve responsabilidade graças às complicações sempre possíveis e será indispensável haver um responsável, que possa extemporaneamente socorrer o doente de súbito presa de novos males. Quem o fará, senão o médico? O espírito, o médium e os outros não poderão e nem terão capacidade para tanto. Ficaria o paciente entregue a si próprio e um profissional chamado às pressas viria a trazer fatal descrédito a uma doutrina científico-religiosa realmente capaz de muitas curas magníficas, quando devidamente indicada e sensatamente aplicada. Cremos que nossas palavras serão tomadas ao pé da letra, mas, por medida precautória, afiançamos que tudo quanto julgamos deva ser dito aí fica claramente exarado, não havendo nenhum sentido oculto ou conceitos subentendidos. Tomem-se as letras e vocábulos na sua acepção vulgar. Nota final. É fácil comprovar que espíritos e confrades se orientam pela tese supra-defendida. Emanuel, F.C. Xavier, Entrevistas, Araras, SP, 1972, declara muito natural recorrer à assistência médica e que o nosso corpo precisa de assistência médica em todos os distúrbios que apresente. Agrega que não se pode desprezar a cooperação da ciência através do socorro medicamentoso. Se há tal socorro, é porque Deus permite. Porque, esclareceu, uma casa de saúde, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Por outro lado, Emanuel aconselha, a quem desejar o auxílio dos mentores espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou nos problemas de saúde, colocar um frasco contendo água à sua frente enquanto ora. Assevera, o orvalho do plano divino magnetizará o líquido, com raios de amor. André Luiz Obreiros da Vida Eterna, conta-nos que o assistente Jerônimo, querendo prolongar a vida da velha senhora Bina, prestes a desencarnar, por ordem superior opera mediante os seus próprios fluidos sobre as coronárias, sustando o processo patológico durante vários meses.
E relata também como um feto de uma mãe desnutrida recebe um suprimento de fluidos nutritivos das mãos de um médico espiritual. De Rossini, A Nova Era, Franca, SP, defende a doutrina de que as moléstias do corpo físico devem ser tratadas pelos discípulos de Hipócrates, salvo situações específicas.